Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje terça-feira e é o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Nós não poderíamos deixar de dar continuidade a esse assunto tão importante que está mobilizando a imprensa nacional e principalmente a internacional, que é a respeito daquele assunto que nós abordamos a semana passada sobre o coronavírus. Mais uma vez, reforçando que a TV Itaperá, ela presta um serviço para a comunidade, dando as informações atualizadas. Sempre lembrando que toda notícia que você ouvir ou você ver, é preciso saber qual foi a data, que foi feito o levantamento dos dados. Nós aqui da TV Itaperá, nós atualizamos os dados do coronavírus até o dia 9 às 14 horas, correto? Então, para vocês verem como de uma semana para outra as coisas modificam bastante. Para vocês terem uma ideia, em uma semana nós tivemos um aumento de 158% de casos confirmados, principalmente lá na China. Então, 99,8%, quase que a totalidade dos casos, está sendo lá na China. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, quando nós informamos o número de casos, naquela ocasião, na semana passada, nós tínhamos uma média de 14.500 casos confirmados. Até o dia 9, nós temos, pela Organização Mundial da Saúde, confirmados 37.251 casos confirmados do novo coronavírus. Isso só na China, que constitui a quase totalidade dos casos. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, o número de mortes lá na China era de 350 casos. Até o dia 9, aumentou esse número de mortes para 812 casos. Só para vocês terem uma ideia, quando no ano de 2002 e 2003, quando a China teve aquele caso muito sério da síndrome da angústia respiratória aguda, nós tivemos no mundo 800 mortes aproximadamente. E agora, esse novo coronavírus já causou 812 mortes só na China. E complementando esses dados de mortes no mundo, fora da China, apenas aquele caso, um caso lá na Filipinas. Então, gente, veja que o coronavírus, ele continua progredindo, como nós falamos na semana passada. Logo, logo o coronavírus estará aterrissando aqui no Brasil. Mas ainda no mundo, ainda no mundo, no Japão, que é um país vizinho da China, na semana passada tinham 20 casos confirmados, até a semana passada. Agora, estatística do dia 9 até o dia 9, no intervalo de uma semana,
aumentou para 90 casos confirmados. Então, nós tivemos aí um aumento de 350% de casos confirmados. Felizmente, nenhuma morte. Enfim, o que nós queremos mostrar para a população que assiste a TV Itaperá, o Jornal do Meio-Dia, é o seguinte: o número de casos do novo coronavírus está aumentando muito e rapidamente. Tá? Agora, aqui no Brasil, felizmente, o número de casos suspeitos diminuiu, que era praticamente de 9 casos, de 11 casos, passou para 3 casos. O resto foram todos descartados. E no Brasil, onde na América do Sul ele está inserido, e na América Central e na África, nós não temos ainda nenhum caso confirmado do coronavírus. Mas é como nós falamos há pouco, logo logo esse coronavírus estará aterrissando no nosso território. E vocês tiveram uma notícia daqueles passageiros, não é? Do avião da FAB que foram buscar aqueles brasileiros que estavam na China, uma média de 34, e segundo a constatação foi de que nenhum desses passageiros tinha sintoma do novo coronavírus. Como vocês sabem, nós já dissemos no programa passado que os sintomas desse novo coronavírus os sintomas de tosse, febre e dificuldade respiratória, tá? Então, veja que esses sintomas do novo coronavírus é o sintoma geral. E aí, se a pessoa veio da China, que é pela Organização Mundial o local confirmado de ser o local de risco, então se alguém veio da China e apresenta febre e mais um outro sintoma respiratório, então esse caso a gente diz que é caso suspeito. Ou a pessoa teve febre, dificuldade respiratória e teve contato nesses últimos 14 dias com pessoas que foram confirmados de novo coronavírus, também é um outro suspeito, tá? Então, gente, se porventura, alguém que se enquadre dentro do contexto de suspeito, então tem que procurar a unidade básica de saúde, o seu médico, o seu convênio, para que o profissional possa analisar e fazer a triagem e, se for o caso, a notificação compulsória, se esse caso se enquadrar dentro do contexto de suspeito, conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde. Mas eu estou muito contente, gente, pela colaboração que vocês fizeram no nosso programa, o compartilhamento das informações, e é isso aí que vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais cientes de como é que está a situação desse novo coronavírus. Aqueles fake news que a gente pediu tanto para que você não compartilhasse
que você analisasse bem essas notícias falsas que vêm através do WhatsApp, através de outras redes sociais, né? Vocês colaboraram muito bloqueando isso aí, não dando continuidade a essas notícias fantasiosas, essas notícias alarmantes, todas sem fundamento científico. E é justamente isso que nós precisamos, e é isso que a TV Itaperá, né, tem batido no sentido de que essas informações erradas só levem pânico para a população, de uma forma somente tumultuar o ambiente de saúde do nosso país. E está de parabéns o Ministério da Saúde, está de parabéns as ações do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, sempre atentos com esse surto mundial que o foco está lá na China. E o que nós pretendemos é solicitar a você que assiste o Jornal do Meio-Dia, TV Itaperá, que compartilhem esses dados. Então, no Brasil, só para terem uma ideia, não é? Dado do dia 9, não é? De fevereiro até o dia 9, nós temos no Brasil 11 casos suspeitos, nenhum confirmado. E no estado de São Paulo, apenas 3 casos suspeitos. Oxalá possamos a cada semana manter um número que a gente não fique muito preocupado com o aumento de casos suspeitos, não é? Então isso mostra o quê? Isso mostra que nós estamos trabalhando de uma forma bastante positiva, no sentido de que a população seja avisada, a população seja informada de como é que está a situação desse coronavírus, tanto no mundo como no Brasil, né? E continuem compartilhando esses dados, continuem colaborando, evitando esses fake news, quer dizer, essas notícias fantasiosas, essas notícias falsas, não é? Para não levar pânico para a população, não é? E uma outra coisa, reforçando a ação de você professor, de você professora, de você que atua nas creches, não é? No sentido de que as crianças, os alunos sejam orientados nos meios de prevenção para não disseminação desses vírus. Então, aquele cuidado que a gente já falou, lavar sempre as mãos, né? Não tendo água, use o álcool gel. Ao espirrar, ao tossir, sempre colocar a mão, não é, no nariz e na boca, para evitar que essas gotículas não sejam disseminadas para as pessoas próximas, correto? Se você tem coriza, vai assoar o nariz, use papel higiênico se você não tem condições de ter aquele lenço descartável, né? Evite compartilhar, não é, utensílios, talheres de uma pessoa com outra, tá? Evite ficar visitando, né, pessoas se você já está doente, se você já tem um resfriado, tá? Fique na sua casa. Conclusão, o que nós temos que fazer é tomar bastante cuidado com a nossa higiene, se alimentar bem e cuidado com essas notícias, não é? Todas fantasiosas, que se você ingerir tanto de vitamina C, tanto disso, tanto... Gente, olha, isso aí é só para você gastar dinheiro. Procure o seu médico, procure informações cientificamente corretas. Não vão nessas propagandas agora que tal vitamina, tal isso, tal aquilo é para proteger. Gente, isso aí, né, é desespero para começar a vender coisa para a população sem, na verdade, ter uma comprovação científica. Então não caiam nessa, correto? E para finalizar, vocês vejam
as inundações causadas por esta chuva. E nós já falamos aqui no Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá os cuidados que a gente tem que tomar com essa água das inundações, com essas enxurradas, né? Essas águas das inundações, né? Nós precisamos evitar ao máximo o contato, né? É o caso da hepatite, né? Da leptospirose. São doenças transmitidas, né, através da água de inundação, através de urina de rato, enfim, todo tipo de micróbio que está nessa água. Muitas vezes você quer brincar, por exemplo, a criançada quer brincar na água, ou então não leva a sério e tem contato com essa água, sem querer engole, sem querer entra pelo nariz, sem querer você tem um machucado e está nessa água, o micróbio entra, quer dizer, é foco de muitas infecções. Agora, se você teve contato com essa água de enxurrada, se você teve contato com essa água das inundações e se ficar doente, não esqueça de falar para o médico que você teve contato com esta água e veja mais ou menos a data que você teve contato com essa água, porque a doença nunca aparece no dia seguinte. Ela aparece depois de uma semana, 2 semanas. Então, se você tiver algum sintoma diferente e você teve contato com essas águas das inundações ou pela enxurrada, não deixe de conversar com o seu médico para falar sobre esse dado muito importante, porque sempre depois das inundações, essas doenças são doenças que atacam a população, correto? Então, gente, muito cuidado com a chuva, muito cuidado com as inundações, cuidado na hora de sair do seu veículo em locais que você não conhece, evite em locais de risco, não é? Desabamentos, deslizamento de terra, coisa desse tipo, né? Qualquer coisa que você notar em área de risco, já avise, né, o setor da defesa civil do seu município, as autoridades do seu município, justamente para que nós possamos evitar maiores estragos contra a ação da natureza. E como você sabe, nenhum homem consegue segurar a fúria da natureza. Assim como a água salva a vida, a água também pode causar sérios problemas para o homem. Então, atente para esse detalhe, compartilhe as nossas informações e, mais uma vez, em relação às notícias, não divulguem notícias que vocês não têm certeza. E dependendo de muito sensacionalismo dessas notícias, com certeza são notícias falsas, aquilo que a gente chama de fake news, e aí você não compartilhe e não divulgue para outros. Por quê? Porque só vai atrapalhar as ações sérias e corretas dos órgãos da saúde. Muito obrigado e compartilhe o nosso programa para que nós possamos sempre fazer com que a população esteja atualizada com números e dados oferecidos e divulgados pela Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, né? E dados concretos científicos para que você possa sim ter uma real noção como é que anda a situação do novo coronavírus e as consequências das inundações nesse período de muita chuva. Muito obrigado e semana que vem tem mais. Até lá!